Hoje eu vou falar sobre duas questões que foram levantadas, como eu falei, né? Eu liberei as aulas lá no Telegram para o pessoal assistir e vão surgindo as dúvidas. Então hoje a gente vai tentar responder algumas dúvidas aqui. Normalmente são dúvidas relacionadas a planejamento, em que a gente tem que analisar a situação do paciente, observar o problema clínico que ele apresenta e fazer um tratamento mais individualizado possível. No caso, a colega tinha dúvida o seguinte: o paciente ela fez uma extração, ele apresentou alveolite, mas o paciente é um paciente especial, é um paciente autista. Então, o que ela deveria fazer? Ela optou pela curetagem, mas ela ficou em dúvida se ela suturava de novo aquele alvéolo ou não. Para pessoas, para as pessoas que não têm esses problemas cognitivos, né, que você tem uma certa compreensão, você vai orientar em relação aos cuidados e vai pedir para aquela pessoa não mexer na região após você ter feito a curetagem. Como a gente já conversou aqui, a gente reprograma de novo, né, o processo de regeneração uma vez que você coloca o coágulo ali. Porque o coágulo é o que vai causar a quimiotaxia para trazer as células e começar a ver, vai haver um processo inflamatório inicial, mas esse processo inflamatório é o início, é o primeiro estágio para a recuperação daquela região, para a formação óssea, para a formação da gengiva e para começar a fechar, né, aquele coágulo. As formas de tratar a alveolite, gente, a gente já conversou, tem várias, todo mundo tem uma receita diferente. A minha receita normalmente é reprogramar aquela região do coágulo. Por quê? O coágulo, querendo ou não, ele vai tapar aquelas terminações nervosas que estão abertas, né? Vai diminuir a dor e vai fazer com que a quimiotaxia aconteça novamente. Então as células vão para a região, vai começar a haver a regeneração. Normalmente você tem uma resposta mais rápida, principalmente na diminuição da sintomatologia do paciente. No caso de um paciente especial, um paciente que muitas vezes tem dificuldade do entendimento, do cuidado na região, que pode querer mexer na região, que pode tentar fazer bochecho, pressão negativa, tentar remover aquele coágulo do local, o ideal é que você suture e faça uma sutura o mais oclusiva possível. Coisa que normalmente a gente não fala para fazer, né? Em outros pacientes não há necessidade. Mas nesse paciente específico, por ele ser especial, é interessante fazer até para ter um cuidado maior ali da região. Eu já vi casos, inclusive, que o colega colocou membrana. Essas membranas não reabsorvíveis, né? Como o Bone Heal, por exemplo. A gente usa muito a Bone Heal para ela ter um aumento, né? Ajudar na recuperação óssea daquela região. E ela funciona como uma barreira física mesmo. Ela impede que o tecido fibroso se forme na região onde deveria se formar tecido ósseo. E tem bons resultados. Toda vez que eu usei o Bone Heal, eu gostei bastante. Então, assim, existem várias formas, né, de fechar essa região. Vai depender muito do que você tem disponível. No caso de um paciente especial, quanto mais você fechar a região, deixar mais fácil para a família monitorar, melhor. No caso, fazer uma boa curetagem, fazer uma sutura oclusiva, né? Ou seja, tentar coaptar os bordos o melhor possível. Então, isso é importante, tá? Você tentar ver sempre a situação, a condição do paciente, o problema que ele apresenta e fazer uma análise e um planejamento individualizado. Tá? A gente tem... mas na literatura fala que não precisa suturar novamente. Depende do caso. Esse caso, que é um paciente que pode mexer na região, que pode ficar futucando, que pode atrapalhar a cicatrização, é interessante você mexer. Porque os pacientes... Eu já atendi alguns pacientes autistas e eles entendem as coisas de forma diferente da gente. Se ele sente dor, ele sente incômodo, ele pode tentar mexer na região para parar o incômodo. Ele tem dificuldade de verbalizar a sintomatologia, o que ele sente, né? Então é mais difícil tratar essas pessoas. E o que a gente puder fazer para fechar e manter aquela região mais fechada possível, para ajudar até os pais no monitoramento, a gente deve lançar mão, tá? A outra questão que veio à tona, né, aqui com a gente, o Eduardo está perguntando: você reprograma como? Eduardo, é assim. Quando a gente remove o alveolite, ela acontece normalmente por causa do quê? Remoção do coágulo, certo? Normalmente há uma dissolução daquele coágulo que deveria estar lá para você poder ter o início da cicatrização. Qual é a primeira fase de uma cicatrização? Inflamação. É um processo inflamatório, né? Que ocorre devido à formação do coágulo. Aquele coágulo, por quimiotaxia, né, através de substâncias químicas, vai atrair as células para ver a recuperação daquela região.
É assim, processo inflamatório, processo cicatricial normal, tá? Quando você tem a dissolução do coágulo, o organismo fica meio assim, ué, e agora o que eu faço? Eu não sei o que eu não sei o que fazer. Não tenho coágulo e eu não sei para onde enviar células. Eu não sei para onde mandar resolver esse problema. E você tem as terminações nervosas que tem ali, né, na região óssea, que ficam expostas. Então, normalmente o paciente tem dor. Você não tem nenhum processo de cicatrização na região. Então, você começa a ter necrose óssea, então dá mau cheiro. Começa a entrar alimento e isso pode fazer com que infecções oportunistas ocorram. Aí você pode ter, inclusive, a alveolite úmida, que é causada por uma infecção oportunista. Então, o que você faz? O que eu faço normalmente? Eu lavo, cureto, lavo primeiro, desinfeto bem a região e cureto formando novamente o coágulo. Porque você formando o coágulo, todo aquele processo que deixou de acontecer começa a acontecer novamente. Agora, é importante falar com o paciente e orientar para que ele não desfaça aquele coágulo, né? Para que não ocorra de novo o que aconteceu da primeira vez. É isso que eu falo em reprogramar, né? Você volta ao que deveria ter antes, que é justamente o coágulo. Tem colegas que acham que não deve ter coágulo? Sim, tem. Você vai ter na literatura pessoas que defendem a reprogramação para o coágulo e pessoas que defendem não fazer coágulo. E você vai ter diversas receitas na literatura, é que nem fazer um bolo. Mas eu vou por aquilo que eu já usei e que comigo funciona. Já aconteceu comigo? Já. Como que a gente trata isso? Lava bem a região, desinfeta, né? Você pode usar rifocina para desinfetar a região, ele é um bom medicamento para você fazer irrigação. Você pode usar água oxigenada, você pode usar clorexidina, você pode usar soro para lavar bem aquela região, né? E depois faz a curetagem, formando o coágulo naquela região novamente. E se o paciente tem algum problema cognitivo, que você tem dificuldade de explicar os cuidados que ele tem que ter no pós-operatório, faz uma sutura oclusiva para tentar manter o máximo possível aquele coágulo ali na região. É assim que eu falo, o tal da reprogramação, tá bom? Obrigado pela sua pergunta. A outra questão que me veio, eu acho que foi devido às aulas que a gente deu sobre pacientes que tá lá, liberada lá no Telegram, sobre pacientes especiais. Quando vem a carta, né, do cardiologista autorizando você fazer a extração, mas com anestésico sem vaso. O que a pessoa deve fazer? Gente, não dá para fazer extração com anestésico sem vaso. Não dá. Não dá. Se o paciente tem um problema sério cardiológico, né, a indicação é fazer no hospital, tá? Se esse problema não é tão sério, faça com anestésico com vasoconstritor, tá? Você tem embasamento teórico, você tem embasamento científico que fala que você pode fazer. Por quê? Os anestésicos, eles são, todos eles, alguns mais, alguns menos, vasodilatadores. Todos eles, tá? E por que a gente coloca o vasoconstritor no anestésico? Justamente porque ele vai contrair aqueles vasos, vai causar duas coisas. Hemostasia, vai te ajudar a diminuir o sangramento, vai diminuir o efeito vasodilatador que todos os anestésicos têm, tá certo? E vai fazer com que ele fique contido naquele local que você vai fazer a cirurgia. O que acontece quando você usa o sem vaso? Ele é vasodilatador, então ele vai aumentar, ele vai dilatar os vasos na região onde você colocou o anestésico. Em menos de 30 minutos, o efeito anestésico que você tinha na região vai se dissipar. O anestésico vai embora para a circulação. E se você atingir o limite máximo de anestésico, você não consegue, então, ter um bloqueio efetivo. Mesmo as tronculares, os bloqueios tronculares passam muito rápido. Então é coisa de 10 minutos, você de repente não extraiu o dente, você tem que fazer novas tomadas, novas aplicações. Você pode atingir de forma muito rápida o volume máximo de anestésico. Não vai conseguir enxergar direito o que está fazendo, porque vai sangrar pacas, vai sangrar pra caramba. Entendeu? O paciente que tem um problema cardíaco ou um problema de hipertensão pode ficar mais nervoso ainda, porque ele tá vendo você suar, você ter dificuldade para fazer a extração, você tá causando dor nele, porque ele vai ficar sentindo dor enquanto você tá fazendo o procedimento. Ou seja, vai dar caca. Anestésico sem vaso é pra você fazer, sei lá,
uma pequena aumento de coroa, ou então para você fazer uma restauração. Cirurgia tem que ter vaso. Não dá para fazer sem vaso. É impossível. Local, anestesia local, passa muito rápido. Eu não sei se vocês já usaram, se já tiveram experiência, né, de usar uma sem vaso, não para fazer cirurgia, tá, gente? Não faça isso, você vai judiar do seu paciente, não vai anestesiar corretamente, vai sangrar pra caramba e vai dificultar a sua cirurgia. Justamente porque a maioria dos anestésicos são vasodilatadores por natureza. O mais vasodilatador de todos é a lidocaína. Aí a galera vende o quê? Lidocaína sem vaso, que é pra te ferrar, porque não tem outra explicação, né? A MEP ainda, dos anestésicos, é o que apresenta menos vasodilatação. Então, de repente, você até consegue fazer alguma coisinha, uma extração de dente de leite. Mas extração bruta, molar, né? Incisivo central, que é uma região extremamente sensível, não faça, tá? Você vai judiar muito o seu paciente. Vamos ver que o Eduardo tem mais uma dúvida bem legal. Pacientes grávidas sem vaso não seriam indicado? Não, tá, Eduardo? Não seria indicado. Só para fazer profilaxia com anestésico sem vaso. E olhe lá, viu, Luiz? Tem que ser profilaxia com jato de bicarbonato ou escova de Robson. Porque se for com ultrassom, o paciente pula. Aí o Odair falando, ó, assistam a aula de pacientes especiais, é muito boa. Eu coloquei lá no Telegram. Quem não tiver o nosso link do Telegram, quem não tiver no nosso canal do Telegram, do CJ, né, o canal do Cirurgião Jedi, é só você mandar pra mim um direct, ó, Bianca, eu não tenho ainda o canal do Cirurgião Jedi. Eu mando o link pra vocês, tá bom? Agora, vamos lá, então, por que não, né, Eduardo? Você fez a pergunta e eu não respondi pela metade. Por que pacientes grávidas a gente não deve usar anestésicos sem vaso? Primeiro, existe uma fase da gravidez que você pode atuar. Você pode fazer os tratamentos não eletivos. O que é tratamento não eletivo? O paciente está com uma pulpite, o paciente está com um dente que está condenado e que você precisa extrair e que pode causar uma infecção que pode prejudicar não só ela, mas como também o bebê, né? Então, a anamnese, ó, o Odair tá falando que a anamnese você consegue fazer com anestésico sem vaso, concordo com o Odair. A anamnese você consegue, tá, gente? Fazer anestésico com anestésico sem vaso, vocês conseguem fazer a anamnese numa boa. Então, aí o que acontece? Existe um período da gravidez em que você pode atuar. É no segundo trimestre. É a época, né, da gravidez que a grávida está no período mais estável, tá bom? É entre o quarto e o sexto mês, mais ou menos, né? Então, o segundo trimestre entre o quarto e o sexto mês, terceiro e sexto mês, tá bom? Qual que é por que dessa região? É a época que ela tá no período mais estável e que você pode executar os procedimentos. Qual anestésico que você deve usar nesse período? Você deve usar a lidocaína com adrenalina 1 para 100 mil, tá? Por quê? A lidocaína, dos anestésicos que a gente tem hoje, é um dos mais antigos, é um dos mais estudados, é o que mais tem artigo científico e é o que mostra que menos tem interferência no processo de gravidez, na mulher e tudo mais, tá? É o mais estável, é o mais antigo, é o mais confiável. Então, nunca, jamais usar MEP, porque existem alguns problemas, né, como a metaimmunoglobinemia, que pode causar problema de oxigenação no feto, fazer com que o feto nasça azul, que nem um Smurf, né, entre outros problemas de oxigenação. Então, não use MEP. Você deve usar adrenalina lidocaína com adrenalina 1 para 100 neste período, tá? Ah, doutor, tô no quarto mês, tô no quinto mês, tô no sexto, até no sexto mês faz. Passou daí, coleguinha, não faz. Você não faz nem no começo da gravidez, que é um início onde está tendo formação, né, desenvolvimento do crânio, desenvolvimento do fetozinho, e no final, que é mais difícil, a paciente já tem dificuldade de respirar, a paciente já tem uma dificuldade de posicionamento, né? Então, nesse período, você não vai fazer intervenção, você vai fazer intervenção apenas para eliminar a dor. Ah, então a paciente está com uma pulpite, você vai lá, acessa o canal, coloca o curativo e espera ela ganhar o neném. No comecinho, a mesma coisa. Entrar com medicação tópica, né, para paciente fazer, por exemplo, ela tá com pericoronarite, entrar com medicação tópica, fazer bochecho,
escovar, incentivar a escovação, para diminuir os sintomas e ela conseguir ter um certo alívio. Aí ela tá lá no comecinho, ela entrou no segundo trimestre. Vai lá e faz aquele negócio que precisa fazer para evitar que a paciente tenha infecção até o final da gravidez, que são 9 meses. Você já pensou ter uma dor de dente por 9 meses? É o que eu falei, pessoal, que tá na quarentena agora. Muitas pessoas se resguardando, cada um faz aquilo que acredita ser o melhor para si. Eu falo que eu não julgo ninguém. Aí perguntaram o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo alguns procedimentos que são procedimentos não eletivos. São procedimentos de emergência. O paciente está com dor. Eu não vou fazer meu paciente tomar antibiótico durante 3 meses. Entendeu? Não vou fazer isso. Isso é ruim para a saúde dele. E pode piorar ainda um quadro, né, de imunidade, um anti-inflamatório. Você já pensou uma pessoa tomar dexametasona ou nimesulide durante 3 meses? O quanto que você vai diminuir a imunidade daquela pessoa e deixar ela suscetível à infecção viral, como a gente está tentando se preservar. Então, nesses casos, a gente atende. Eu extraio o dente, passo medicação e o paciente vem para fazer remoção de ponto. Porque aí, esses 3 outros meses que ele terá aí, ele vai passar tranquilo na quarentena. Não vai ter infecção, não vai ter fleimão, não vai ter pus. E não vai parar lá no hospital, que é o lugar onde a gente tem que tentar manter o máximo agora os leitos e os atendimentos para esse problema do surto aí da pandemia. Tá certo? Então eu acredito que cada um, claro, respeitando os colegas. A minha equipe tem vários colegas que são pais e eu entendo perfeitamente o fato deles quererem ficar em casa. Afinal, tem crianças pequenas em casa. Muitos moram com os pais, com os avós daquelas crianças. Então tem mais que manter mesmo. Mas eu, no caso, né, eu posso, né, minha mãe tá longe, tadinha, não vou poder visitá-la, né, mas eu posso fazer aquilo que eu acredito ser melhor para o meu paciente, nesse caso. Então, caso de infecção, a gente conversou sobre isso ontem, né? Um caso que eu expus aqui, de uma colega que queria fazer 5 extrações e colocar uma prótese. E ela me perguntava qual a conduta agora frente à pandemia. E aí eu falei que a gente tem que analisar o caso. Se é um caso de emergência, de urgência, né? O paciente está com infecção, ele pode ter uma coisa grave, você tem que passar medicação por um longo período, porque quem acredita que isso aqui vai durar só 15 dias... Olhem a China. Olha para a China e vê que agora, depois, vai levar mais, eu acho que 10 dias, mais 10 dias para eles liberarem o comércio. E isso começou no fim do ano passado. Então, gente, vamos observar, né, e preservar o máximo possível.